O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, reverteu uma decisão anterior e proibiu o portal UOL e uma equipe de especialistas em tecnologia de informação de inspecionarem o código-fonte do sistema de distribuição de processos judiciais aos ministros da Corte. Num primeiro momento, o STF concordou com o pedido do UOL, feito com base na Lei de Acesso à Informação. A autorização do tribunal permitia, além da inspeção, análise dos registros de uso do sistema. Embora a visita para a inspeção tivesse sido agendada antecipadamente, a decisão foi alterada menos de 72 horas antes da data marcada. Numa nova declaração, Barroso argumentou que a análise do código-fonte do STF poderia facilitar ataques cibernéticos e que a revisão seria realizada no futuro. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda, Ana. Começamos o programa de hoje com essa informação. O site UOL pediu em março para fazer uma auditoria no sistema de distribuição de processos do STF, o sistema eletrônico que distribui se o processo vai para determinado ministro. Em março, o ministro Luiz Roberto Barroso deu ok para o site UOL. Depois, acabou mudando de ideia, alegando um risco de possível ataque cibernético, ataque hacker, menos de 72 horas do que estava programado aí para o site UOL fazer essa auditoria. Fico me perguntando o que mudou de março para cá, hein, Ana? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, meus queridos amigos Piotr, Silvio, meu mestre Augusto, e boa noite à nossa querida audiência. Paula, essa notícia, eu fiquei chocada quando eu me deparei com essa notícia nas redes sociais hoje. Falei, isso deve ser montagem, não é possível. Alguém fez uma montagem e jogou essa notícia querendo colocar mais um peso aí no Supremo Tribunal Federal. Não, é verdade. E nós estamos falando da violação da Lei de Acesso à Informação, ou seja, o próprio Supremo Tribunal Federal não cumprindo uma lei. A lei que diz que todos nós no Brasil temos direito de acesso à informação. O que nós temos pedido há vários anos aqui, quanto tempo, não é, Paula? Uma palavra só, transparência. Transparência nas votações do Congresso, transparência nos inquéritos que são abertos de ofício, às vezes inconstitucionais, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, transparência no debate, quando eles estão debatendo alguma coisa e que eles decidem simplesmente não vamos votar virtualmente. Vamos chegar lá e votar. Espera aí. O Brasil precisa de transparência em vários setores. Aconteceu uma coisa aqui, rapidamente, Paulo, vou contar essa história para vocês. Logo que eu mudei para cá, para os Estados Unidos, nós fomos pedir para que a minha cidade, que o meu condado, para que a nossa rua, que é uma rua residencial, para que ela fosse apenas residencial e que não pudesse ser usada como estacionamento, já que a rua do lado tem alguns restaurantes e às vezes as pessoas usam a nossa rua para parar, para ir nos restaurantes na rua do lado. E isso faz com que cause um tumulto numa rua que é estritamente residencial. Pois bem, fizemos uma petição à cidade, o condado marcou a reunião, na Câmara fomos todos, os moradores da rua, os donos de restaurantes do outro lado, e houve ali um debate se a rua deveria autorizar outro tipo de estacionamento a não ser o residencial. Pois bem, no final ali de uma sessão de quase 5 horas, todos nós falamos, o outro lado também falou, havia 7 representantes do nosso condado, e aí eu não estava ainda acostumada com esse trâmite todo aqui nos Estados Unidos, perguntei para as pessoas que estavam comigo, inclusive para o meu marido, bom, e agora que a gente já debateu? A gente levanta, vai embora e eles depois mandam um e-mail para a gente? E a resposta foi impressionante. Não, eles agora vão debater o que nós dissemos na nossa frente, se demorar 40 minutos, 1 hora, 2, eles vão debater na nossa frente
e eles vão decidir agora, na nossa frente. Eu achei aquilo fantástico, Paula, porque é a transparência explícita que nós precisamos ter no Brasil em várias esferas. E se essa transparência não começa com a Suprema Corte da nossa nação, o efeito cascata em outros tribunais, em outras cortes, em secretarias, é devastador, porque agora todos vão falar: não, não podemos dar acesso a essa informação, porque nós temos que proteger o sistema contra hackers. Ora, não são eles próprios que dizem que o nosso sistema é absolutamente perfeito? Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, estou aqui dando uma olhadinha no nosso chat enquanto a Ana comentava, o Fernando Alonso questiona por que será o STF proibiu o UOL de auditar o sistema de processos. Qual será o motivo? E aí, Silvio, eu queria trazer, porque o UOL relata ali com detalhes como foi feito o primeiro pedido para realizar essa auditoria. E na primeira decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso alega interesse público e transparência. Vou rapidamente aqui trazer a declaração do ministro para deferir o pedido lá em março. Aspas, considerando a necessidade de compatibilizar, de um lado, o interesse público no acesso à informação e o dever de transparência, e de outro, a imprevisibilidade da distribuição de processos e a segurança dos sistemas informatizados deste tribunal, dou parcial provimento ao recurso administrativo para franquear ao recorrente o acesso ao referido código-fonte nas dependências deste tribunal de forma presencial, ficando vedada a cópia do conteúdo para uso externo. Essa foi a manifestação do Barroso lá em março e depois ele reverteu, decidiu em sentido contrário e parece que ainda não há prazo para ele, para que o ministro dê um novo parecer a respeito desse pedido do UOL para realizar auditoria no sistema de distribuição. Boa noite. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, Ana. Boa noite, meu irmão Augusto Nunes. Pioto, boa noite para você que nos acompanha. Você trouxe a cronologia detalhada, exposta pelo portal UOL. Vamos a 2 pontos centrais. O primeiro, a decisão de recuar, o recuo de Luiz Roberto Barroso, depois de ter sido favorável à transparência, favorável a abrir para a sociedade como funcionam esses sorteios, por exemplo. A sociedade tem o direito de saber porque todos os casos relacionados a determinado assunto, 8 de janeiro de 2023, ficam no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. O sorteio parece que sempre cai lá, relacionados ao ex-juiz Sérgio Moro, a Lava Jato. Por que sempre cai no mesmo gabinete? É uma curiosidade da sociedade. E Luiz Roberto Barroso entendeu que sim, porém, recuou 72 horas antes. E os técnicos já tinham comprado passagem de São Paulo para Brasília e da Dinamarca, a caso de profissionais descritos ali na reportagem do portal, que atuam na Dinamarca. Portanto, houve evidentemente uma mão que agiu 72 horas e disse não, nós não vamos abrir. Eu acho que o Brasil já chegou a um ponto, nós já cruzamos uma linha em relação à censura e em relação à falta de transparência, que é preciso chamar as coisas como elas são. Quando você não franqueia a transparência, quando você não dá acesso, quando você limita, quando você censura, é porque você quer esconder alguma coisa. As coisas precisam ser ditas nesse país em algum momento. Do contrário, o ministro Luiz Roberto Barroso teria permitido o acesso a esses dados. Houve um tempo transcorrido enorme para checar se havia risco ou não de hackers nesse sistema. E não, é tudo muito detalhado. O UOL define o período em que técnicos usariam computadores portáteis numa sala para averiguar, com a presença de especialistas do próprio tribunal. Foi tudo muito determinado. E nós estamos falando do portal UOL. Nós estamos falando de uma redação, um portal da imprensa tradicional brasileira que nem de longe, nem de muito longe, pode ser chamada de bolsonarista e outros sufixos, pode ser chamada de extrema-direita, como eles mesmos gostam de se referir a determinado espectro político brasileiro. Então, o que nós estamos assistindo é um verdadeiro curto-circuito em parte da imprensa,
uma imprensa que chancela esse consórcio de censura, de arbitrariedade e perseguição. Nós estamos assistindo a esse curto-circuito e, principalmente, algumas máscaras caindo. E não me refiro aqui ao ministro Alexandre de Moraes, que comanda esses inquéritos de perseguição política no Brasil, mas do ministro Luiz Roberto Barroso, que comanda a corte e que teve a chance, ao assumir o Supremo Tribunal Federal, de promover uma volta à normalidade institucional no país, mas não o faz. Não o faz, e o tempo verbal é exatamente esse. Ele tem ainda a oportunidade e se recusa. Ele parece estar absolutamente fechado num corporativismo que faz muito mal a uma instituição que o país quer ver preservada, mas que está absolutamente enxovalhada, com a imagem manchada e maculada por censura, por arbitrariedades e ilegalidades cada vez mais expostas nas vitrines do mundo inteiro.